Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje irei dar continuidade ao nosso projeto de leitura Lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Projeto esse que irá durar todo esse ano de 2021, onde semanalmente eu trago a vocês a minha análise, a minha visão a respeito dos artigos escrito pelo Olavo de Carvalho em mais de 2 décadas de produção intelectual para revistas, jornais e sites, organizado de maneira brilhante pelo Felipe Moura Brasil. Na aula dessa semana nós iremos falar sobre um subcapítulo, um tópico chamado militância. E assim como na semana passada que eu dividi a aula do socialismo em 2 partes, essa semana eu irei fazer a mesma coisa, porque são 7 artigos. Uma aula com 7 artigos certamente iria durar mais de 1 hora e meia. Então, por isso eu decidi dividir a aula em 2 partes. Hoje, segunda-feira, você terá a oportunidade de assistir a primeira parte, onde eu irei comentar os 3 primeiros artigos sobre fanatismo. E na aula de sexta-feira eu irei concluir finalmente esse tópico a respeito do fanatismo. Mas antes, avisos paroquiais breves. Se você é novo no canal, por favor, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui praticamente toda a semana, seja meu ou da minha esposa, que também faz um trabalho intelectual aqui mesmo no Livros, etc. E se gostar do vídeo, claro, considere deixar seu like, comentar, compartilhar e espalhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam o Livros e etc. Só lembrando, se não me falha a memória, essa aqui já é a nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª, 8ª, 9ª aula. Então, vou deixar aqui também, claro, na descrição desse vídeo uma playlist com os vídeos anteriores, onde eu já falei, por exemplo, sobre juventude, conhecimento, vocação, cultura, pobreza, fingimento, democracia e a aula da semana passada que foi sobre o socialismo. Então já tem aí pelo menos algumas boas horas de conteúdo sobre o Olavo de Carvalho. E essa obra que é considerada por muitos a obra primeira pela qual todos deveriam conhecer o filósofo Olavo de Carvalho. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa e de fato iniciar a nossa aula de hoje desse subcapítulo, desse capítulo, por assim dizer, chamado Fanatismo. E o primeiro capítulo que eu tenho a compartilhar a vocês a minha impressão é justamente um capítulo publicado, permitam-me abrir aqui, na revista O Globo, né, no jornal O Globo, perdão, da data de 12 de agosto de 2000, de nome A Escolha Fundamental. Na aula de hoje, eu irei conversar com vocês acerca do capítulo chamado Militância, né? E o primeiro artigo, na verdade, esse capítulo, ele possui um total de 7 artigos. Mas por um critério muito mais didático, como eu já avisei a vocês anteriormente, eu vou dividir essa aula em 2 partes, tá? Nessa primeira parte da nossa aula eu vou comentar a respeito dos 3 primeiros artigos e na aula conseguinte eu irei fazer, finalmente, concluir, fechar esse conteúdo acerca da militância. Esse primeiro artigo que eu quero conversar com vocês, meus queridos e estimados alunos, chamado Espiritualidade e Fanatismo, são 3 artigos, esse primeiro publicado no jornal O Globo da data de 12 de agosto de 2000, portanto, há mais de 20 anos atrás. E o Olavo de Carvalho inicia esse artigo chamado A Escolha Fundamental, afirmando o seguinte: permitam-me ler na íntegra e na totalidade para que vocês compreendam qual é a tônica, qual vai ser o tema central desses artigos a respeito do fanatismo. Ele inicia falando o seguinte, abre aspas, para o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e todas as tradições espirituais do mundo, cada vida humana tem um propósito, um sentido que permanece amplamente invisível às pessoas em torno, que, para o próprio indivíduo, só se revela aos poucos, e que só se esclarecerá por completo quando essa vida, uma vez encerrada, puder ser medida na escala da suprema perfeição, da suprema sabedoria, da suprema santidade. Essa escala é essencialmente a mesma para todas as épocas e lugares e se torna conhecida pelo exemplo, dos santos e dos profetas. No cristianismo, é exemplo do próprio Deus encarnado. E aí o Olavo de Carvalho conclui dizendo que, na verdade, essa questão da militância, né? Nós estamos falando aqui desse apreço pela qual algumas pessoas têm com o divino, com a busca pela verdade, né? Com esse encontro com o ser superior. E que tantos, na ótica do Olavo de Carvalho, tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o próprio islamismo, eles acabam convergendo nessa busca pela verdade, nessa busca pela realização suprema na pós-vida, né? Não num plano terreno, tal como, por exemplo, as revoluções sociais ou os ideais socialistas tentam vender essa ideia de adaptar, né, o plano terreno, transformar o plano terreno no
paraíso. E aí Olavo de Carvalho comenta que o problema humano fundamental, né, da própria humanidade, é óbvio, é justamente essa busca pela verdade, essa busca pelo divino. Só que, e aqui eu já preciso fazer uma crítica ao Olavo de Carvalho, porque a impressão que eu tenho dessa passagem, desse extrato em específico, ela é muito próxima do gnosticismo, na medida de que o Olavo de Carvalho me parece, essa é a visão que eu tenho, é óbvio que algumas pessoas podem discordar da mesma, é como se ele colocasse o islamismo, o judaísmo e o cristianismo no mesmo barco, quando na verdade nós sabemos, eu pelo menos como católico, cristão, apostólico romano, que não existe que não existe essa comparação, essa equalização de religiões, né? Só existe uma igreja, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, fundada por Cristo, quando o mesmo disse a Pedro, né? Sobre ti eu fundarei a minha igreja, tu como pedras, né? Daí inclusive a própria expressão Pedro, pedra basilar, fundamental da própria igreja católica. Mas feita essa crítica, que é esse ponto do Olavo de Carvalho, mais adiante o Olavo de Carvalho acerta em uma grande medida, quando ele vai falar que, diferente da religião, né, do cristianismo, do judaísmo, do próprio islamismo, citado pelo Olavo de Carvalho, as ideologias revolucionárias, elas têm justamente um preceito de o quê? De adaptar ou de transformar, né, o plano terreno num plano divino, a ideia do paraíso socialista, por assim dizer, né? E que para o ideólogo revolucionário, ou para o revolucionário em si, os fins acabam por justificar os meios. Diferente do próprio pensamento religioso, onde você entende que a sua condição na Terra ela é perene, né? Você sabe que você não vai durar a vida toda e que você precisa ser uma boa pessoa enquanto estiver aqui na Terra, é óbvio, tratando bem as pessoas, respeitando uns aos outros, sendo benevolente com as pessoas ao seu redor. E você compreende que a vida aqui na Terra ela é meramente passageira e que por conta disso você precisa ser uma boa pessoa. Enquanto que para um revolucionário, como ele quer justamente transportar esse paraíso, né, para a Terra, ele acaba utilizando-se de meios e, por que não, de subterfúgios para justamente trazer esse paraíso, né, que apenas está no campo celeste, para a Terra. Então, por isso que muitos ideólogos e muitos revolucionários justamente têm esse pensamento um tanto, por que não, maquiavélico, né, de que os fins acabam por justificar os meios, né? E que para um progressista, ou que para um revolucionário, na ótica do professor Olavo de Carvalho, o mal e o bem resumem-se, em última análise, no reacionário e no progressista. Ou seja, se você defende o ideal revolucionário, né, de transformar a Terra em um paraíso, você é progressista. E certamente vocês vão concordar comigo, essa é uma visão, inclusive, defendida pela própria mídia em si, né? Não, o cara que é progressista quer o desenvolvimento, a evolução da sociedade. Enquanto que aquele cara, ou aquela pessoa, aquele indivíduo que é mais conservador, que tende a ser mais, digamos assim, mais conservador no sentido estrito senso da palavra, né, de preservar as instituições, de preservar a família, as instituições democráticas, esse é chamado de reacionário, ou seja, mais uma vez é pintado, né, o bem e o mal, ou seja, cria-se esse maniqueísmo justamente para justificar a própria ideia da luta de classes que está presente lá no Manifesto do Partido Comunista, que certamente inaugura essa ideia desse espírito revolucionário, né? E um ponto central, não comentado pelo Olavo de Carvalho, mas permita-me, vocês que me assistem, meus queridos estimados alunos, fazer esse acréscimo, que é a ideia da revolução constante, né? Porque como a ideia é justamente essa briga de classes, esse conflito, né, entre os progressistas e entre os reacionários, ou seja, aqueles que querem manter tudo como está, partindo de uma ótica revolucionária, a revolução tem que estar sempre em continuidade. Porque se um dia a revolução cessa, ou se acontece a revolução, os revolucionários perdem a sua própria razão de existência. É por isso que justamente após a queda de regimes totalitários e socialistas durante a segunda metade do século XX, os socialistas passaram justamente a ressignificar a própria luta de classes. Então, enquanto no século XIX, durante o surgimento, quando foi publicado o Manifesto do Partido Comunista em 1848, a revolução era justamente burgueses contra proletários, e depois ficou comprovado que os proletários não estavam tão pouco interessados na própria revolução, aí veio justamente a ideia do marxismo cultural, através de Antônio Gramsci, da escola de Frankfurt, e ressignificou a própria luta de classes. Agora é o quê? Hétero contra homossexual, mulher contra homem, e outras tantas, negro contra branco, e outras tantas lutas de classes que vão sendo criadas e germinadas dentro do próprio seio da ideologia revolucionária, justamente para justificar essa ideia da revolução constante. E aí o Olavo de Carvalho caminha mais adiante, nesse mesmo primeiro artigo ainda, comentando que,
Diferente desse modelo de conduta revolucionário, né? O modelo de conduta do homem espiritual, ele não é influenciado pelo meio. É aquela clássica frase que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, né? O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o que é errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. Ou seja, na ótica espiritual e não a revolucionária, pois, como eu falei alguns minutos atrás, a ótica revolucionária justamente acaba por justificar, né, o fim pelos meios, né? Ou seja, já que nós queremos trazer o paraíso, né, celeste para a terra, vale de tudo. Vale corrupção, vale assassinato, vale extermínio, vale perseguição das pessoas que pensam diferente. Enquanto que numa ótica espiritual, esse panteão, né, ou seja, essas pessoas iluminadas através da sua crença religiosa, independente da crença que você que está me assistindo professa, essas pessoas, elas têm uma espécie de luz divina que fazem elas serem boas, beneméritas, plenas e caminharem rumo à verdade independente do meio que a circunda. Basta você lembrar, inclusive, o próprio Olavo de Carvalho cita aqui duas personalidades da Igreja Católica, a Joana d'Arc e Francisco de Assis, né? Porque a Joana d'Arc, todo mundo há de saber a história pessoal da Joana d'Arc, em brevíssimas palavras. Ela era uma camponesa, mas ela sentiu, na verdade, ela recebeu um chamado divino para justamente salvar a França. E não somente a França, mas o reino católico da França, mesmo ela estando no meio de corrupção, meio de podridão, né? Tanto é que, infelizmente, ela justamente veio a pagar com a própria vida por conta dessa sua luta contra a corrupção que existia na própria Igreja Católica. Aqui é preciso abrir um parênteses, que muitas pessoas não conhecem essa parte específica da história. A Joana d'Arc não foi condenada estritamente pela Igreja Católica, mas sim por bispos corruptos que ali estavam na região dela. A própria Igreja Católica, naquela época, já havia emitido decisão contrária à queima, ou seja, a morte, no caso, na fogueira da própria Joana d'Arc. Mas esses bispos corruptos, com desejos terrenos, né, justamente acabaram por levar à morte a queridíssima e a santa Joana d'Arc. Tá? Isso é válido pontuar. Não tem nada a ver com o tema aqui da aula, mas justamente para desmistificar algumas inverdades a respeito da religião que muitas pessoas espalham. Além disso, o Olavo de Carvalho nos traz também uma outra figura importantíssima e emblemática, que é o próprio Francisco de Assis, que nasceu numa família abastada financeiramente, mas justamente abriu mão de todos os seus pertences, né, inclusive dos pertences da própria família. Inclusive, dizem os grandes biógrafos do Francisco de Assis que ele, entre aspas, né, pedia dinheiro dos seus pais, que eram ricos naquele contexto daquela época, e simplesmente pegava esse dinheiro e saía atirando aos pobres e reformando, inclusive, igrejas ali da sua proximidade. Ou seja, mais uma vez, é aquele ponto, né? O que é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o que é errado continua sendo errado mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, os santos, né, e esses profetas, por que não, de ordem espiritual, eles sempre seguem, eles sempre tendem rumo ao divino. Agora, é óbvio que, porque os santos, na verdade, não tem isso, eles desafiam o status quo, mas não confundir esse desafiar o status quo por desafiar a burguesia ou coisa que o valha, tá, pessoal? Eu vou falar sobre isso mais adiante, quando o Olavo de Carvalho comenta aqui a respeito dessa ideia revolucionária dentro da igreja, que hoje em dia nós conhecemos como a própria teologia da libertação, tá? Então, pois bem, dando continuidade, na perspectiva espiritual, qual é a meta de existência do homem, né? Partindo de uma ótica espiritual? É justamente buscar sua perfeição na vida de agora e não na vida do futuro, mas sim ser uma pessoa boa agora. E fazendo o bem de pessoas a carne e osso que podem lhe responder e julgá-lo, dizendo-se se você foi uma boa pessoa de verdade ou um falso bem que só lhe trouxe o mal. E qual é a diferença na ótica revolucionária? Na ótica revolucionária, o próprio bem e o mal, o certo e errado, não existe. Por quê? Porque o desejo é justamente instalar a própria revolução em si. E, além disso, numa ótica revolucionária, o que importa é transformar o mundo pensando num futuro inimaginável, ou que talvez alguns conheçam como a própria utopia, né? Que é daí que vem essa ideia revolucionária de transformar o mundo terreno, né? Lembremos a todos vocês, tem um clássico livro do Thomas More, santo da Igreja Católica, patrono dos políticos, chamado Utopia, onde ele inaugura, de certa forma, esse pensamento, ou essa linha de pensamento relacionada a não lugar, né? Utopia, utops, lugar, e o é o prefixo em grego para dizer não. E os revolucionários, inclusive os próprios socialistas, não apenas os utópicos, mas como socialistas revolucionários, infelizmente tem que dizer isso, eles beberam de certa forma dessa fonte do livro do Thomas More. Mas é válido pontuar que o Thomas More se tornou santo da Igreja Católica não pela sua escrita política, não pelo livro A Utopia,
mas sim pelo seu martírio. Então não caiam nesse discurso que alguns revolucionários, eu já vi inclusive utilizarem, não, mas a própria Igreja Católica, no livro de Thomas More, do santo da Igreja Católica, justifica a revolução. Não justifica de forma alguma a revolução. Tanto é verdade que papas, em consequente, com o passar dos anos e dos séculos, se posicionaram abertamente e claramente contra a própria ideologia revolucionária. Então notem que sacrifica-se o bem da terra na esperança de um bem maior no futuro. Só que vamos ser sinceros, todos nós somos perenes aqui na terra, né? Nós estamos de passagem. Aí eu pergunto a vocês, e o Olavo de Carvalho faz essa mesma pergunta. Quem que vai julgar se as ações que os revolucionários fazem hoje são boas? Ou trazem de fato uma qualidade, ou melhor dizendo, incrementam a qualidade de vida das pessoas? Não existe a possibilidade disso sequer ser questionado, pois justamente o revolucionário trabalha mais uma vez de modo a alterar o presente na esperança de um futuro melhor. Diferente da ótica espiritual, que você quer mudar o presente e a vida das pessoas que estão ao seu redor de modo benemérito, de modo benéfico, de modo a ser bom, belo e pleno e caminhar em direção à verdade, né? É válido pontuar que a própria vida dos santos e dos mártires, né, não tão somente da Igreja Católica, mas do judaísmo e também, por que não, do próprio islamismo, acabam por mostrar justamente isso, que eles estão preocupados em transformar não o futuro, mas sim a realidade presente, como deveria ser, ao meu ver, o caminho a ser seguido pelas pessoas mais sensatas e mais próximas à verdade. E aí o Olavo de Carvalho conclui esse primeiro artigo, e eu vou caminhando para o final dessa primeira parte dessa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, quando o Olavo de Carvalho comenta que a sociedade perfeita, abre aspas, nunca existiu. E o único modelo à nossa disposição é uma hipótese futura, cuja descrição idealizada é, em geral, muito vaga e alegórica, né? E aí, o Olavo de Carvalho vai trazer aqui uma frase de um autor chamado Teilhard de Chardin, quando ele diz que tudo que sobe converge, ou seja, tudo aquilo que caminha rumo ao belo, ao pleno, ao divino, à verdade, acaba por se encontrar em certo momento. Então, por mais que eu seja católico, apostólico romano e compreenda que a minha religião, no caso a religião católica, a religião cristã, fundada por Cristo, né, que nós sabemos Cristo é Deus encarnado no corpo humano, fundou justamente as bases da Igreja Católica, ainda assim é possível encontrar no islamismo, no judaísmo e todas as outras religiões, não dizendo que elas são comparadas, tá? A própria estudo da religião comparada, ao meu ver, um tanto quanto acaba, de certa forma, por trazer alguns deméritos para a própria realidade do estudo de algumas religiões, na medida que precisa equiparar todas elas como se elas estivessem em par de igualdade, o que não deixa de ser, ao meu ver, uma verdade não muito verdadeira, né? Ou melhor dizendo, uma verdade relativa nesse tocante de equiparar e igualar todas as religiões. Mas o fato é, o bom exemplo nas mais variadas religiões existe e todos eles caminham rumo à mesma coisa, rumo à mesma verdade. Então você tem Cristo, né? Você tem Cristo, você tem os profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, e você tem os santos e os mártires da Igreja Católica. Então é possível você encontrar inúmeros pontos de similaridade entre esses santos, entre esses mártires, com a vida do próprio Cristo na Terra, né? Enquanto que, na ótica revolucionária, existe uma briga entre esses próprios indivíduos que acabaram por defender essas ideias revolucionárias. Por exemplo, você tem Hitler, você tem Benito Mussolini, você tem Stalin, você tem Lenin. Todos eles beberam da mesma fonte. Que fonte? Karl Marx, Manifesto do Partido Comunista. Todos eles, Hitler, Lenin, Stalin, Benito Mussolini, Mao Tse-tung, Kim Jong-un, Fidel Castro, Che Guevara e outros tantos revolucionários ao redor do mundo. Todavia, notem que, partindo de uma ótica revolucionária, eles acabam sendo inimigos e cada um é atirado para um lado do espectro político, justamente porque, quando nós estamos falando sobre algo corruptor ou corruptivo, ninguém quer assumir. Né? Diferente, por exemplo, da ótica espiritual, onde Cristo, os profetas antigos os profetas do Antigo Testamento, os santos e os mártires da Igreja Católica, eles acabam convergindo entre si. Já os revolucionários não. Eles acabam por brigar entre si. Uma briga, ao meu ver, que está muito relacionada com o teatro das tesouras, ou seja, uma briga falsa, que na verdade, de fato, não é isso que acontece. Então notem que a própria moral revolucionária, em brevíssimas palavras, ela é camaleônica, né? Porque você tem, por exemplo, a Benito Mussolini, que fazia parte do Partido Comunista Italiano, né?
e após uma certa desavença com as autoridades ou com a liderança do Partido Comunista Italiano, decidiu fundar seu próprio partido, né? Então, notem como esse ímpeto revolucionário ele vai se adaptando, ele vai se moldando de acordo com o meio e dos interesses do próprio partido. E Olavo de Carvalho conclui esse primeiro artigo chamado A Escolha Fundamental, dizendo o seguinte, abre aspas, não existe a mínima possibilidade de acordo entre as éticas das grandes tradições espirituais e a mentalidade revolucionária de qualquer espécie que seja. Um dia, cada homem terá de escolher aqueles que escamoteiam a fatalidade inescapável dessa escolha, buscando embelezar as ideologias revolucionárias com frases copiadas das tradições espirituais. Fazem isso porque, na verdade, já escolheram, como dizia Simone Weil, estar no inferno é imaginar, por engano, que está no céu. Então, assim, tenho minhas críticas a fazer ao Olavo de Carvalho, algumas já fiz, inclusive, nesse mesmo projeto, lendo o Olavo de Carvalho, mas é impossível não concordar integralmente, essencialmente, especialmente com essa parte final, né? Os revolucionários acreditam estar no céu, mas, na verdade, eles estão vivendo e representando o próprio inferno na Terra. Basta vocês observarem as próprias experiências socialistas, especialmente aquelas da segunda metade, no início, né, do século XX. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo esse primeiro artigo e caminho já em imediato para o segundo artigo chamado Psicologia do Fanatismo. Esse publicado na data de 21 de novembro de 2002 no Jornal da Tarde. O Olavo de Carvalho inicia esse artigo mais uma vez fazendo menção, por que não honorífica e honrosa, ao Viktor Frankl, que é um autor muito citado pelo Olavo de Carvalho durante essa sua obra literária, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E ele traz a seguinte reflexão sobre o Viktor Frankl. Viktor Frankl descrevia o fanático por dois traços essenciais, 2 pontos. A absorção da individualidade na ideologia coletiva e o desprezo pela individualidade alheia. São justamente sobre esses 2 pontos que eu irei discorrer mais adiante, não apenas nesse primeiro artigo, como no terceiro e último artigo dessa nossa aula de hoje. Então, gravem bem essas palavras. Que o fanático ele pode ser descrito através de 2 traços essenciais. Primeiro, ele absorve a individualidade, né, na ideologia, ou seja, essa individualidade se perde na ideologia revolucionária, e o desprezo pela individualidade alheia, ou seja, o não respeito àqueles que pensam diferente daquilo que você acredita ser a ideia revolucionária. E aí, é válido pontuar o seguinte: diferente da ótica revolucionária, a ótica espiritual, intelectual e verdadeiramente que culmina no encontro e no vislumbre com o pensamento da verdade, são atemporais. Então, por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso em brevíssimas palavras? Leia Chesterton, por exemplo. Inclusive, eu estava até com ele aqui na mesa. Leia Chesterton em um livro publicado no início do século XX chamado O que há de errado com o mundo. E vocês vão perceber que Chesterton, naquela época, há mais de 100 anos atrás, já tratava de assuntos universais e que se fazem presentes e relevantes até o dia de hoje. Da mesma forma, você encontra essa atemporalidade, Santo Tomás de Aquino, né, da Idade Média. Da mesma forma, você encontra essa atemporalidade no próprio Cristo, na figura encarnada de Deus que circundou sobre a Terra no início da era cristã, tal como nós conhecemos hoje. Ou seja, os grandes homens são atemporais, diferente justamente dos homens revolucionários. Esses são temporais e justamente o que se tenta para equalizar esses homens atemporais, que eu citei, por exemplo, Chesterton, Santo Tomás de Aquino, Cristo, os próprios filósofos gregos, né? Os pré-socráticos, os socráticos, Sócrates, Aristóteles, Platão e outros tantos, esses são homens atemporais. O que é que o ideólogo revolucionário tenta fazer? Justamente equiparar. Eles dão o quê? Uma nova roupagem a essas ideias revolucionárias que já não funcionavam na época em que elas surgiram, não funcionam agora e não irão funcionar no futuro. Então eles meio que mascaram esses ideais revolucionários, colocando uma espécie de véu da verdade. E aí o Olavo de Carvalho vai pontuar que a ciência social moderna nada mais do que é isso, né? É justamente um recorte dessas individualidades segundo a medida da mediocridade padrão, ou seja, pegam todos esses revolucionários que suas ideias fracassaram e levaram à miséria e o assassinato e a morte de milhões e milhões de pessoas e tentam equipará-los, como colocá-los
na média, né? Na mediunidade padrão, como se todos eles fossem relevantes para o próprio desenvolvimento da vida em sociedade. Só que isso tem um traço muito conectado com o Antônio Gramsci, que foi um cara, um indivíduo muito inteligente, é óbvio, você pode até comentar com a inteligência para o mal, mas nada anula a inteligência do próprio, no sentido de que o Antônio Gramsci ressignificou a própria ideia da revolução marxista, pois ele percebeu que, estourada a revolução comunista na Rússia em 1916, 1917, os proletários não estavam tão pouco interessados nessa própria revolução e eles justamente não deram muita atenção. Então, o que é que Antônio Gramsci fez sabiamente, tendo o próprio Antônio Gramsci passado alguns anos na cadeia sob o governo do Benito Mussolini, e aqui é válido pontuar o seguinte: Benito Mussolini mandou prender o Antônio Gramsci porque ele discordava das ideias socialistas, ou melhor dizendo, da forma como Benito Mussolini queria comandar a sociedade, o país italiano. Mas o Benito Mussolini e o Antônio Gramsci comungavam dos mesmos ideais e eles beberam da mesma fonte ideológica, que é justamente o próprio Karl Marx em si. O fato é, tanto é notório isso, que quando vocês observam, por exemplo, o que é senão a teologia da libertação na Igreja Católica nos dias atuais, senão essa tentativa de adaptabilidade do pensamento cristão, ou melhor dizendo, perdão, do pensamento revolucionário ligado à própria ideia religiosa. Vocês percebem? Qual é a ideia da própria teologia da libertação? É transformar Cristo como se Cristo fosse um hippie. Ou seja, aquela clássica passagem que Cristo entra no templo, um templo cristão, né? Não era cristão, porque naquela época ainda não existia a própria religião cristã. No templo. E ele começa a, digamos assim, escorraçar, expulsar e chutar, né, os glúteos dos comerciantes que lá estão. Na ótica revolucionária da teologia da libertação, é como se Cristo, ao fazer isso, fosse contra os burgueses, por exemplo. É isso justamente que a teologia da libertação tenta fazer ao adaptar o ideal revolucionário à própria teologia cristã. Mais uma vez, com o objetivo justamente de igualar, equiparar a religião cristã com a ideologia revolucionária. Por favor, de forma alguma, caiam nesse esquema, por que não, vil, diabólico e perverso que algumas pessoas tentam fazer com as próprias palavras de Cristo, com os próprios ensinamentos cristãos. E aí o Olavo de Carvalho continua nesse mesmo artigo falando sobre o que é, na ótica dele, o verdadeiro fanático, né? Afinal de contas, o tema dessa nossa aula é justamente fanatismo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, segundo o professor Olavo de Carvalho, o fanático não é aquele sujeito doido, maluco, desvairado, até é esse também, mas existe um outro tipo de fanático, que é justamente esse que o Olavo de Carvalho descreve, que é inteiramente compatível com a serenidade do tom e enverga, não raro, convincentes sinais de moderação. O fanático não precisa ser irritadiço, ou seja, o fanático é aquele cara que pode muito bem. Existem vários tipos de militantes. Quem já participou de qualquer grupo organizado politicamente falando sabe que num espectro político determinado existem várias nuances de militantes. Existe o fanático mais aguerrido, como também existe o fanático intelectual, ou seja, aquele que transmite as diretrizes das ações daquele determinado partido. Eu só consigo me lembrar do Juggernaut, né, do fanático, inclusive é a tradução que fizeram desse mutante, desse herói da Marvel, né, no caso dos X-Men, né, Juggernaut e o fanático, que é um personagem certamente revoltoso, mas não necessariamente esse é o fanático. Sabe quem é o fanático? Segundo o Olavo de Carvalho, esse, na ótica do Olavo de Carvalho, o pior e o mais perigoso ainda, é justamente esse fanático manso, né, que fala pausadamente, que cativa o coração e a mente das pessoas, especialmente dos jovens, né, de forma a atraí-los para a ideologia revolucionária. É aquele sujeito que respira o partido 24 horas por dia. Ele sempre está pensando quando é que vai chegar a revolução, na esperança de que uma vez conquistada, uma vez chegada essa revolução, ele vai justamente ser o líder, né? Porque já dizia o Ludwig von Mises em um dos seus escritos, que eu não me recordo o nome, né? A pior coisa para um socialista é ser governado por um socialista inimigo seu, adversário seu. E ninguém matou mais socialista, ninguém matou mais marxista do que os próprios marxistas, do que os próprios socialistas. Agora, e aquele tipo de fanático que abre mão, inclusive, do seu próprio nome de família? E aí, em vez de ser, o nome dele é Joãozinho, ele se torna Joãozinho do PT, ou Mariazinha do PT. E aqui é válido pontuar o seguinte: esses indivíduos, eles o quê? Sacrificam o nome da família em nome de um ideal político. E falando claro, e aí algumas pessoas podem até não concordar com o que eu vou comentar aqui, que é o mesmo personalismo político que algumas pessoas utilizam-se para com o Bolsonaro. Durante as eleições do ano passado, muitos indivíduos foram aqueles que abriram mão do seu sobrenome de família
para colocar Bolsonaro. E outros tantos, muito antes de Bolsonaro sequer ser essa figura emblemática da política brasileira, outros tantos já faziam isso com relação ao próprio Lula. Aqui mesmo na cidade de Aracaju tinha um vereador que foi eleito, o nome dele, se não me falha a memória, era Camilo alguma coisa, e ele colocou Camilo Lula. Então notem que esses extremos ou esses fanáticos políticos acabam se encontrando, mesmo estando em extremos opostos, né? Aquela coisa, os extremos opostos acabam por se encontrar. Então notem que esse é o fanático, segundo Olavo de Carvalho, tão pior quanto o fanático mais desvairado, mais enérgico, aquele que você consegue perceber de longe que ele é um fanático político. Porque para o Olavo de Carvalho, esses fanáticos mais serenos, como é a própria palavra que o Olavo de Carvalho utiliza aqui nesse seu artigo, eles têm de certa forma, eles têm uma necessidade de pertencer a um grupo, e por isso justamente eles vão sacrificando a sua própria, o quê? Mais uma vez, foi o que eu comentei a vocês no início, eles vão sacrificando o quê? A sua própria individualidade para pertencer a um grupo político ideológico. Então eles sacrificam o seu convívio familiar para pertencer a um grupo político. Basta vocês observarem que muitas pessoas, quando começam a professar ideias marxistas, ideias de esquerda, elas entram em conflito muitas das vezes com sua própria família, com seu próprio berço familiar. Outros, ainda pior que isso, justamente por ter um vazio existencial, intelectual, filosófico, começam a se render a todo e qualquer discurso vociferado e proferido pelos ideólogos revolucionários. Ou seja, justamente na ideia de não se sentir isolado e tão um pouco estranho no ninho, né? Ele começa a sacrificar sua própria individualidade em nome do coletivo, em nome do, assim chamado, bem comum, né? E aí o Olavo de Carvalho continua aqui, mais à frente, afirmando: nada o arraiga mais profundamente, ou seja, mantém a raiz, né? Finca a raiz, na temporalidade e no histórico, do que a sua rejeição do presente contra o qual brada. Um outro mundo é possível, ou seja, esse indivíduo abre mão da sua própria individualidade para pertencer a um grupo ideológico, político, partidário, na esperança, naquilo que ele acredita que ele vai mudar o futuro, que é justamente a ótica revolucionária. Ou seja, ele quer justamente ter a compreensão do infinito no finito. O que é infinito, pessoal? São as multiplicidades da vida em sociedade. Então, notem, toda a ótica revolucionária trabalha na ótica de se limitar às próprias ideias e os próprios desígnios da vida humana. Ou seja, eles querem colocar justamente as multiplicidades e as infinitudes de caminhos que cada um pode seguir dentro de um escopo finito. Ou seja, organizando e controlando e gerindo a vida das pessoas em determinada sociedade. Então vivem sempre em função de um futuro que muitas vezes a gente sabe acaba justamente por trazer um inferno ao invés do paraíso na Terra. E Olavo de Carvalho conclui esse segundo artigo afirmando o seguinte, abre aspas, o fanático, nesse sentido, é desprovido daquela solidão, daquela profundidade, daquela tridimensionalidade próprias dos que estão no mundo, mas não são do mundo. Ele, ao contrário, pode não estar no mundo, mas com toda a intensidade do seu ser é do mundo. No próximo artigo, que é justamente o que eu vou comentar com vocês para concluir essa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, ele vai mostrar justamente como um fanático ele é capaz de respeitar e de considerar a própria individualidade alheia, né? Ou seja, porque uma vez que você perde a sua própria individualidade, por conta justamente de se render a esses ideais, esses ideólogos políticos, marxistas, socialistas, revolucionários, você passa a não reconhecer o outro como um sujeito íntegro de si mesmo. Que é justamente sobre isso que o Olavo de Carvalho vai comentar no último artigo dessa nossa aula de hoje, chamado Ainda o Fanatismo. Artigo esse publicado no Jornal da Tarde, da data de 5 de dezembro de 2002. Então notem, meus queridos e estimados alunos, dando continuidade e em conclusão dessa nossa aula de hoje. Se o indivíduo socialista, ele já foi absorvido, ou seja, ele perdeu sua própria individualidade por conta de ter se vendido a essa ideologia coletiva, o que é que acaba por ser o outro sintoma, o sintoma conseguinte a esse primeiro? É justamente o não reconhecimento das individualidades de outrem. Explico, o Olavo de Carvalho nos convida a refletir sobre isso, mas dizendo logo no início, abre aspas, a estrutura da individualidade manifesta-se, antes de tudo, como hierarquia de metas vitais, diversa em cada ser humano. O que é essencial para um é secundário para outro, mas todas as metas refletem de algum modo algum valor universal, que pode ser reconhecido e apreciado por quem não as compartilhe. Não quero necessariamente para mim o que você quer para você, mas reconheço que querê-lo é bom para você. O homem que deseja riqueza aprecia o que busca o conhecimento.
Este respeito que busca a perfeição artística, a felicidade no casamento, o sucesso político, etc. O mesmo homem pode, de modo simultâneo ou sucessivo, perseguir objetivos diversos, cada um deles traduzindo na situação do momento os mesmos valores de base. Ou seja, essa individualidade que é ulterinamente conectada a todos nós sujeitos pertencentes de nós mesmos, a nossa própria cadeia de pensamento, das nossas próprias experiências pessoais, que são, mais uma vez, né, infinitas e multidisciplinares, e são, assim, beiram não, né? São infinitas, porque cada um de nós carrega desejos, sonhos totalmente distintos um do outro. Você que me assiste certamente tem outros desejos e sonhos que são totalmente diferentes dos que eu tenho, e outros tantos também assim o são. O fato é, para um revolucionário que já perdeu a sua individualidade justamente por defender a ideia do coletivo, do revolucionário, eles, até mesmo o bom e o mal, acaba se misturando, na medida de que tudo que ele faz de bom é justamente na esperança de jogar uma luz ou ser uma espécie de holofote para o próprio ideal revolucionário. Então, a própria caridade em si mesma, na ótica do professor Olavo de Carvalho, segundo ele, o socialista, transforma essa caridade, que é algo que remete a tempos imemoráveis, muito antes de Cristo, e que a Igreja Católica simplesmente veio tão somente, mas de maneira bela e plena, chancelar essa ideia da caridade para com o próximo. O revolucionário o faz sempre pensando numa ótica, no ideal revolucionário, na medida de que, como é que eu posso ser caridoso e ao mesmo tempo ajudar a acelerar o processo da revolução, né? Basta vocês observarem, por exemplo, como muitos marxistas, socialistas, esquerdistas defendem de maneira um tanto quanto cega e, por que não, imbecil e burra, a própria instituição de ONGs, na medida que eles entendem que essas ONGs, elas não têm, né, pelo menos muitas delas, não têm aquele clássico pensamento, né, de não oferecer o peixe, mas sim ensinar a pescar. Por quê? Porque algumas ONGs que tem esse caráter marxista, socialista, revolucionário, compreende que se as pessoas forem despertas, as pessoas forem livres para buscar o seu próprio sustento, elas não estarão mais dominadas e condensadas a seguir esse próprio ideal revolucionário. Por isso, algumas pessoas utilizam-se justamente da caridade de forma a defender o seu próprio ideal revolucionário. Quer ver um outro exemplo de como esse indivíduo fanático, né, político, partidário, abriu mão da sua individualidade, não consegue mais reconhecer a individualidade e a liberdade de outrem, de outra pessoa? Basta vocês verem, por exemplo, a ideia da mulher empoderada ou do pobre de direita, né? Quem é a mulher empoderada? Somente aquela mulher que prostra-se, que curva-se diante dos ideais feministas. Essa sim é uma mulher empoderada. Aquela mulher que quer ser dona de casa, que quer cuidar do marido, que quer zelar pela educação dos seus filhos, essa está, na verdade, sendo obrigada e compelida a fazer isso. Ela está sendo dominada pela própria estrutura do sistema. Então, notem, o revolucionário, o fanático, ele não entende essas particularidades, essas individualidades de cada sujeito. Da mesma forma como o pobre de direita. Eu digo porque eu já ouvi, inclusive, algumas pessoas se referirem a mim como eu sendo um pobre de direita, né? Mas notem que é na medida de que essas pessoas que fazem essa afirmação, elas ignoram a sua individualidade, ignoram a sua própria vida, ignoram inclusive que você é pobre, sim, e que não tem problema nenhum nisso. Essas mesmas pessoas que são materialistas, que dividem o mundo entre quem detém os meios de produção e quem não detém, são as mesmas que apelidam os indivíduos dessa forma. Se você fala pobre de direita, ou seja, você está colocando essa pessoa numa ótica revolucionária marxista de que ela não pertence, de que ela não tem nada e de que ela, em consequente, deveria justamente defender o ideal revolucionário. E que se ela simplesmente vai por um caminho distoante daquele que o ideal revolucionário, ou que o ideal da revolução acredita, ele sequer é digno de apreço, sequer é digno de simpatia. Tal como, por exemplo, existem vários relatos e várias notícias que já saíram relacionadas a isso, né? De mulheres de direita, ou liberais, ou conservadoras, ou mulheres que não têm nenhum espectro político, que sofrem, em certa medida, alguma situação vexaminosa, e elas são sumariamente ignoradas pelos mesmos coletivos feministas que dizem defender todas as mulheres. Não são todas as mulheres, são algumas mulheres, né? O movimento negro tem essa mesma característica, né? O movimento negro diz defender os negros, mas defende tão somente os negros que prostram-se diante do ideal revolucionário. Eu mesmo, né? Bom, sou negro, isso é muito claro a todos vocês que me assistem por aqui, e nunca me prostrei diante de nenhum movimento negro. Pelo contrário, já fui inclusive atacado e vilipendiado justamente pelos próprios movimentos negros por ser um negro, entre aspas, que nada contra
a maré, né? Ou seja, a ideia da ótica revolucionária, partindo dessa ótica revolucionária, é que você não pode ser livre por si mesmo, que se você é livre por si mesmo, na verdade você está sendo dominado pela própria estrutura do sistema. E aí o Olavo de Carvalho arremata-se de maneira brilhante, quando ele diz o seguinte, abre aspas, daí que ele quem? O revolucionário, seja incapaz de compreender os outros nos próprios termos deles. Ele tende traduzi-los na linguagem do seu próprio ideal, isto é, reduzi-los a amigos ou inimigos do partido e julgá-los em função disso, por menos que caibam nesse molde pré-fabricado. Ou seja, não é mais Leonardo Rodrigues Lisboa, não é mais um indivíduo que nasceu pobre, que fez faculdade com 25, 26 anos, graças a, de certa forma, uma ajuda financeira. Não é Leonardo que trabalhou 10, 12 horas, que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, que trabalhou de garçom durante 3, 4 anos de sua vida, de 6 horas da noite a 2 horas da manhã, caminhando 10, 15 quilômetros para poder pegar uma condução. Tudo isso é ignorado. A partir do momento que eu me posiciono como sendo, por exemplo, um cara de direita, tudo isso, ou seja, todo esse meu background, que de certa forma eu deveria pelo menos ser cultuado pela própria esquerda, é ignorado justamente por eu não prostrar-me diante da própria utopia revolucionária. E o Olavo de Carvalho traz 2 exemplos, né? O próprio Eric Voegelin, que escreveu contra o racismo e foi perseguido pelos próprios nazistas na Alemanha, como também um autor, um indivíduo chamado Boris Pasternak, né? Que era um poeta, perdão. E como a sua poesia não tinha digamos assim, o intuito de louvar o ideal revolucionário, o mesmo também foi justamente perseguido pelo próprio Estado soviético, que foi condenado inclusive à prisão justamente por ser o inimigo do Estado. Por quê? Porque ele não utilizava a sua arte para cultuar o Estado, né? O próprio Thomas Sowell, de certa forma, que é um negro, um dos maiores pensadores intelectuais americanos, também foi perseguido sistematicamente pela esquerda, e é válido pontuar que o Thomas Sowell era de esquerda, né? Ele foi marxista. A sua base acadêmica primeira era toda marxista, ele mesmo falou isso inúmeras vezes. Ele justamente mudou o tom da sua política ideológica, ou da sua crença política ideológica, justamente quando ele percebeu que, na realidade, as ideias marxistas não se sustentavam. Mas aí, a partir disso, ele acaba, é óbvio, se tornando um inimigo, né? É justamente aquela ideia de sempre a manutenção, né, da luta de classes, pois o ideal revolucionário ele só sobrevive enquanto existir essa luta de classes na própria sociedade. Por isso, justamente, ele acaba sempre por defender, ou melhor dizendo, sempre entrar em conflito com pessoas que pensam diferente, mesmo que sejam amigos, né? Eu não vou dar muitos detalhes sobre isso, mas eu tenho um amigo meu de mais de 15, quase 20 anos de amizade, que mudou de curso, passou a cursar geografia, e ele mudou totalmente a sua ótica ao redor do mundo, simplesmente em 1, 2 anos após ter iniciado esse curso, e nós já tivemos algumas discussões um pouco mais acaloradas sobre política, e é triste perceber como esse meu amigo de infância, que viveu as mesmas situações que eu, a mesma miséria que eu, que presenciou de onde eu saí para onde eu cheguei, tal como ele também o fez, agora, justamente por conta desse ideal revolucionário, ele passa a me ver de uma forma diferente, ou seja, luta de classes. Agora, porque eu não comungo dos ideais que ele aprendeu, que ele foi, digamos assim, recém-convertido na ótica revolucionária, eu passo a ser agora não mais o amigo de décadas dele, mas sim um adversário, mas sim um inimigo político, justamente por não defender a mesma ideia. Ou seja, uma vez definido como inimigo, como diz o Olavo de Carvalho, você se torna para todos os fins idêntico e indiscernível de todos os demais inimigos. E aí Olavo de Carvalho conclui esse artigo, e assim eu caminho para a conclusão dessa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, lendo exatamente o que Olavo de Carvalho escreve aqui. Abre aspas. As intenções pessoais da vítima aí desaparecem por completo. Se, por exemplo, você é contra o socialismo por motivos morais e filosóficos, que nada tem a ver com o interesse das classes dominantes, que o socialista diz combater, pouco importa. Para ele, você é um ideólogo das classes dominantes. E se você responde que o que está em jogo para você é algo de completamente diverso a isso, nem lhe dá ouvidos. Você já está catalogado, e catalogá-lo é o máximo de gentileza que ele pode conceder a alguém que, aos olhos dele, só serve praticamente para isso. Então, nada mais do que é o ódio pelo ódio. Tão somente porque você não dança a mesma música e não celebra as mesmas ideias que esse fanático celebra. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu caminho para a conclusão, em definitivo, dessa aula a respeito do fanatismo, desses 3 primeiros artigos, só lembrando, na aula da semana, na aula dessa sexta-feira ainda, eu vou dar continuidade
aos outros 3 artigos, também sobre o fanatismo, mas como eles são um pouco mais extensos do que esses 3 primeiros, eu decidi justamente dividir essa aula. Convido vocês a se fazerem presentes já ainda essa semana, na aula de sexta-feira, onde eu irei concluir finalmente esse capítulo a respeito do fanatismo. E assim, eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Considere, por favor, deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer não tão somente livros e etc., como também esse projeto de leitura do Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que irá durar todo esse ano de 2021. Agradeço a atenção, a audiência, a paciência de todos vocês. Críticas, dúvidas, sugestões são mais do que bem-vindas aqui no espaço dos comentários. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, meus queridos e estimados alunos. Tchau, tchau, pessoal.